Encontrou? Amém? Muito bem. Vamos ler a partir do verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, no caso Jesus, porém lhes disse: não vedes tudo isso? A construção do templo, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederá estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja, os discípulos fizeram duas perguntas a Jesus. Quando acontecerá estas coisas? Que coisas? Que coisas eles estavam perguntando a Jesus? A destruição do templo. Jesus, quando eles foram ali, mostraram a beleza do templo para Cristo. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus profetizou que o templo de Jerusalém seria o quê? Destruído. E de fato aconteceu. No ano 70 de nossa era, os exércitos romanos invadiram, cercaram Jerusalém. E depois de 6 meses de cerco, a cidade foi invadida e destruída completamente. Hoje, da antiga cidade só resta uma parte do muro, que os judeus chamam hoje de o muro do quê? Das lamentações. O muro das lamentações é o que resta da antiga cidade, o que foi destruído no ano 70 pelos exércitos de Roma. E Jesus e os discípulos queriam saber quando essas coisas iriam acontecer, a destruição do templo. Mas eles perguntaram outra coisa. Eles perguntaram a Jesus, eles disseram: e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles queriam saber quais eram os sinais que iriam anteceder, que iriam ocorrer antes da volta de Jesus. Que iriam ocorrer antes de Jesus voltar. E a partir daí Jesus começa então a descrever os sinais que iriam ocorrer antes da sua vinda. Veja o verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários o quê? Em vários lugares. Jesus disse que antes da sua vinda haveria guerras, haveria nações se levantando contra nação, haveria fome, haveria terremotos, haveria doenças. Talvez alguém possa pensar, mas desde o início sempre houve guerras, né? Sempre houve guerras, desde o início dos tempos. Sempre houve terremotos, sempre houve nação se levantando contra nação, sempre houve doenças, sempre houve epidemias, sempre houve essas coisas. Por que essas coisas seriam sinais que iriam mostrar para nós que Jesus está perto de voltar? Por quê? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como eram as guerras do passado? Como eram as armas que eram usadas nas guerras do passado? Como eram? Quem pode me dizer? Eram o quê? Espada. Espada, lança, escudo, né? Flecha, o arco e flecha. Essas eram as armas. Depois veio aquele que o pessoal chama de reúne, né? É um tiro e uma carreira, né? Dá um tiro e uma carreira. Os canhões eram uma bola de ferro, né? Botava ali, acendia o pavio.
Mas como são as armas hoje? Como são as armas hoje? Como são as armas utilizadas hoje? Uma única bomba, uma só, é capaz de dizimar milhões de vidas. Uma única bomba. Doenças que cada dia vai aumentando cada vez mais, dizimando milhões de vidas, matando pessoas, terremotos que vai aumentando cada vez mais. Ou seja, a capacidade de destruição das coisas estão o quê? Estão aumentando. Veja o verso 8. Mateus 24, 8. Como é que Jesus diz aí? Mateus 24, 8. Porém, tudo isso é o quê? Quando Jesus falou no verso 8, tudo isso, porém, é o princípio das dores. Jesus estava falando literalmente das dores de parto. Das dores de parto. As mulheres aqui que já tiveram filhos de parto normal, como é que começa o processo? Como é que começa? Né? Começa como? Começa fraquinha. Mas vai o quê? Aumentando, aumentando. Quando Jesus falou em Mateus 24, 8, tudo isso é o princípio das dores, Cristo estava falando literalmente das dores de parto. Literalmente Jesus estava falando das dores de parto. Por quê? Porque as dores de parto, ela, como a irmã falou, ela vai aos poucos aumentando, aumentando e ficando cada vez mais forte. Os sinais que antecedem a volta de Cristo, guerras, terremotos, fome, doenças, estão aumentando cada vez mais. Você sabia que a cada 12 minutos no Brasil, uma pessoa é assassinada? A cada 12 minutos, uma pessoa é morta. É terrível, irmãos. Quando Jesus disse que essas coisas iriam aumentando, e de fato iriam. E estão aumentando. Os sinais que antecedem a volta de Cristo. E ele diz mais aqui, ó, no verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11. Levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor ia se esfriar. O amor, o carinho, o amor de uns para com os outros iria esfriar. As pessoas não sentiriam mais a amizade, amor uns pelos outros. Nós estamos vivendo cada dia mais perto da volta de Jesus. Estamos vivendo cada vez mais próximo do momento em que Cristo voltaria. E ele diz mais, veja, dê um salto aí agora no mesmo capítulo, Mateus 24, 29. Ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol, o que é que ia acontecer com o sol? E se escurecerá. A lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu o quê? Cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Jesus disse que antes da sua volta, o sol ia escurecer. A lua não daria sua claridade, e as estrelas do céu iriam cair. E quando isso ocorreu? O escurecimento do sol ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Foi o escurecimento do sol. Naquele mesmo dia, a lua surgiu como sangue. Ao meio-dia,
o sol começou a escurecer. Os animais começaram a ir para os poleiros, para os currais, se recolhendo. E a escuridão foi tão intensa, que os relatos dizem que se colocasse uma folha branca diante de seus olhos, não conseguia ver aquela folha branca. E logo em seguida a isso, a lua surge como sangue. Alguém pode dizer, mas foi um eclipse no sol. Não, não foi. Os eclipses, um eclipse, ele é um fenômeno natural. Natural. Mas o que houve nesse dia foi um fenômeno sobrenatural. Porque até hoje, os astrólogos, né, que examinam, que estão sempre a observar os astros, eles dizem que não há explicação para o escurecimento do sol que houve nesse dia. Não há explicação. Foi um fenômeno sobrenatural. A queda das estrelas. A queda das estrelas ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Foi uma chuva, né? Aquilo que a gente chama de, quando a gente vê no céu ali cruzando, que a gente chama de estrela cadente. Na verdade, estrela não cai. Estrela não cai. O que cai são pequenas pedras que vêm do espaço e quando ela entra na atmosfera do nosso planeta, ela se encandece, pega fogo. E aí quando cruza o nosso céu, ela parece como se fosse uma estrela, né, caindo. Mas na verdade são pequenas pedras do espaço, chamadas meteoritos. E foi uma chuva de meteoritos que caiu do céu, parecendo estrelas. Por isso que a palavra de Deus diz a queda das estrelas. E ocorreu nesse ano 13 de novembro de 1833. Jesus disse que antes da sua volta, esses sinais ocorreriam. Ele avisou que antes dele vir, ocorreriam esses sinais. E tem mais. Abra a Bíblia de vocês. Abra a Bíblia de vocês em Lucas capítulo